Quando a gente se propõe a digitar o texto, inicialmente as ideias que vêm na cabeça a gente começa a passar para o papel, é a melhor forma. Depois a gente vai organizando e colocando o modelo mais adequado. O que vai aparecer aqui é o modelo mais comum que a ABNT em digitação de texto. Então vamos imaginar assim, tá? Isso aqui é um exemplo. Tu está digitando lá um texto que fala assim, ó, como a escrita é uma função culturalmente mediada, a criança que se desenvolve numa letra está exposta aos diferentes usos de linguagem escrita, que é o seu formato, tendo diferentes concepções a respeito desse objeto cultural ao longo do seu desenvolvimento. Então eu estou digitando esse texto no meu trabalho, terminei esse parágrafo, vou começar um parágrafo novo. Tá? Continuando então, é importante ressaltar que como a aquisição da língua escrita é, para Vygotsky, a aquisição de um sistema simbólico de representação de realidade, também contribuem para esse processo o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos do brinquedo simbólico, pois essas também são atividades de caráter representativo, isto é, utilizar-se de signos para apresentarem significados. Terminei o segundo parágrafo. Beleza. Assim eu vou digitando. Suponha que este texto esteja fazendo parte do capítulo 2 do meu trabalho. Lá dentro do meu trabalho tem um subitem, o 2.1. E agora eu vou para um subitem, o 2.1.1. Eu dei de título as condições. E eu continuo digitando. Como, por exemplo, a principal condição necessária para que a criança seja capaz de compreender adequadamente o funcionamento da língua escrita e assim por diante. Tá? Isso é uma imagem que tenta mostrar para vocês que à medida que a gente vai se aprofundando no texto, nada impede de você citar autores, citar ideias, criar novos capítulos, pegar esses capítulos e quebrar em subitens, tentando fazer com que o teu texto se torne coerente, que tenha começo, meio e fim, e que possa te permitir expor a tua pesquisa. Então, isso é um formato básico, ok? Vamos ver algumas coisinhas interessantes aí. Ó. Neste texto, a gente optou em deixar espaços do começo da margem, que fica do lado esquerdo, até a primeira letra do parágrafo. É uma, digamos assim, um aspecto visual. Aqui é de 7 toques. Não quer dizer que sempre terá que ser de 7 toques. Ou espaços, né? Pode ser 4, pode ser 2. Isso vocês vão encontrar lá nas revistas técnicas. As revistas técnicas têm um determinado linkzinho, normas de digitação ou aspectos de estética. Tu vai lá e vai dar uma lida e vai formatar, que significa dar formato ao teu texto conforme essa revista. Aqui eu estou dando um exemplo, já alertando a vocês que vocês precisam ficar atentos a estes modelinhos lá das revistas técnicas. Mas nada impede, por exemplo, de você digitar nesse modelo que está aí, inicialmente, né, que tem parágrafos, que pode ter capítulos, tem ali os espaços de início, existe espaçamento entre as linhas. A BNT diz que entre as linhas deveria ser espaço 1,5. Se vocês pegarem, por exemplo, trabalhos da Univille ou da Sociesc, vocês vão ver que as regras são diferentes. Todas estão corretíssimas. O que a gente não pode é não respeitar regra nenhuma ou ficar mudando durante o trabalho. Estou começando a bater papo com vocês assim, imaginando que vocês já começaram a produzir textos. Posso fazer uma continha aí? Fevereiro, março, abril, metade de maio. 3 meses e meio. Tem duplas aí, ó, e trabalhadores que só fizeram o pré-projeto. E o pré-projeto, como o próprio nome diz, ó, é antes. Foram aceitos, as ideias estão todas autorizadas, e agora tu tem que começar a ler, juntar um autor que fala uma coisa, o outro que fala muito parecido, aí tu lê os dois, cria a tua ideia e vamos engordando
dando substância, como eu sempre digo, como a vovó, o texto do teu trabalho. Capítulo 1, introdução, vai ter que descrever com certeza um capítulo chamado métodos, materiais e métodos, ou seja, o que tu está usando, qual é o protocolo que tu está usando para fazer medição. Por exemplo, se é o jump test, se você vai utilizar uma tabela de graduação de dor, se você vai medir com um goniômetro, se você vai fazer usar a máquina de eletrochoque, tem que descrever isso. Isso deverá estar no teu trabalho. Como tu vai usar, com qual intensidade. Então, estes textos já tem que começar a tomar corpo. Depois eles vão ser encaixados numa sequência de começo, meio e fim. E quem for ler o teu trabalho vai entender o que foi feito, vai conseguir entender onde que tu quer chegar, e a gente vai torcer para que os resultados todos sejam positivos. Então isso aqui é uma primeira ideia. Não quer dizer que sempre terá que ser 7 toques, não significa que todo o trabalho vai pedir espaçamento entre as linhas, mas é para alertar vocês de que existem essas regrinhas. Tá? E quando a gente faz essas leituras, seja em artigos científicos publicados na internet, e aí eu sugiro a vocês de buscarem informações em fontes confiáveis, porque às vezes as buscas dos materiais que vocês fazem não tem nem como a gente ter certeza que passou por banca examinadora, passou por formato lá na internet. Então tomem cuidado. Supondo que todas as informações que vocês buscarem são de fontes confiáveis, elas vão poder atender uma parte importante que a gente chama de citação, que é a autorização que você, autor do trabalho, tem de pegar um texto já produzido, ler, gostar do que leu, copiar e colar no seu trabalho, de tal maneira que isso não configure plágio. Dependendo da revista, dependendo do modelo e dependendo do teu orientador, tu vai te adaptar a isso daí. Porque a gente vai estudar aqui 3 modelinhos mais atuantes, digamos assim, de trabalho científico que a gente usa para copiar e colar, sem caracterizar plágio. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Aqui na nossa instituição, há uns bons anos atrás, um aluno estava desenvolvendo o TCC e o orientador cobrando desse aluno constantemente alterações, e para que ele lesse alguns artigos e tornasse o trabalho mais fundamentado, esse aluno leu um artigo científico, fez uma cópia, colou no artigo e entregou para o professor dar uma lida para ver se o professor assim ficaria satisfeito. Surpresa desse orientador, que ao ler o texto estava no trabalho desse aluno, o aluno plagiou o artigo científico do próprio professor. Esse professor é professor de vocês aí, tá? Não vou dizer quem é, fica aí como um alerta. Surpresa deste orientador, tivemos que fazer uma comissão, colocamos o trabalho em suspense, o aluno foi reprovado na disciplina, e ele teve que voltar no semestre seguinte e fazer o trabalho novamente. Então tomem cuidado com isso. Não quer dizer que vocês não possam copiar. Pode, desde que esta cópia sempre renda ao autor original todos os louros. E isso é bom, porque quando a gente copia um texto é porque ele tem base científica, ele já está ali num artigo, ele já está lá num livro, ele já está lá ele participou de um congresso. Isso torna o teu trabalho também fundamentado teoricamente. Estas cópias e estas colas, elas estão autorizadas. Desde que, primeiro exemplo aí, como inserir as citações no texto? A gente vai usar a NBR 10520. Primeiro, as citações podem ser efetuadas de 2 formas: no corpo do trabalho ou no final. Tem revista técnica que pede para que todas as citações estejam durante o corpo do trabalho.
e você vai comentando, ou como a gente costuma dizer, contextualizando cada uma delas. Outros autores pedem para que vocês façam as referências no final. Você vai se adaptar à revista. O que tu não pode é não render louros a este texto que você copiou e colou, se me permitem falar assim, que aqui tecnicamente vai ser chamado de citação. Vou dar um exemplo aí. Ó, tá? Primeira, citação textual. Literalmente, pessoal, Ctrl C, Ctrl V. Falar e copiou direto. Um exemplo aí. Ó. O que é uma citação textual direta? É a transcrição literal de um texto, ou parte dele, observando-se a grafia, a pontuação e o idioma. Se o que você copiou, colou no teu trabalho, e ali no teu trabalho ficou até 3 linhas, vai manter as mesmas dimensões normais das letras e do tamanho que tu está usando no teu trabalho, por exemplo, Arial, tamanho 12, copiei lá de um artigo, colei no meu trabalho. Ao colar, esse texto que eu colei ficou com menos de 3 linhas, por exemplo, no formato Arial 12, olha como é que a gente procede. Até 3 linhas introduzidas no texto, mantendo-se as dimensões normais e colocadas entre aspas duplas. Então, tu vai chamar a atenção do leitor do teu trabalho, que você copiou e colou, e esta cópia e esta cola ficou com menos de 3 linhas, abrindo aspas no início da frase e fechando aspas no final da frase. Porque a frase, por exemplo, ficou uma linha ou uma linha e meia. E chamar a atenção do leitor, ele é cópia mesmo. Então, estou autorizado? Estou autorizado. Abre aspas, copia a cola, fecha aspas. Só tu não deve esquecer do seguinte, tem que dizer de quem que você copiou, quando que essa pessoa escreveu, em que livro que isso está. Diz que segue o texto ali, ó. Sobrenome do autor, o ano da publicação e a página de onde o texto foi retirado é obrigatório. Tem revistas que pedem para vocês colocarem isso no início da frase que você copiou e tem revistas que pedem para você colocar no final da frase que você copiou. Os dois modelos estão corretos. O que tu não pode é não dizer quem, quando e onde. Um exemplo aí, ó. Eu fui lá, literalmente, copiei do livro do Rei, que escreveu em 1998, lá na página 61, a seguinte frase, abre aspas, a citação deve reproduzir rigorosamente o original e estar colocada entre aspas. Quem é que disse isso? Foi o professor Marcos. Foi o Rei, lá em 1998, na página 61. Lá nas referências bibliográficas, vai estar o nome completo do Rei, a editora, a gráfica, o ano, o título do trabalho, que lá é o local de colocar. Algumas revistas já pedem para você colocar no final desse texto. Você vai se adaptar para isso. Volto a comentar com vocês que a ideia aqui é trazer vocês para as normas da BNT, NBR, né? E você vai tomando ciência dessas informações e vai daí colocando no teu trabalho ou no modelo da BNT, da NBR, ou no modelo da revista. Então, o primeiro exemplo diz assim, ó, copiei um texto, colei no meu trabalho. A gente consegue isso na internet, né? Abre a internet, lê um artigo bacana, selecionei uma frase que de repente lá era o tamanho da letra era diferente, o espaçamento entre as linhas era diferente. Aí você copia, cola no teu trabalho, faz com que este texto fique no modelo de letra que tu está usando, pode ser Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Aí você percebe se aquilo que você colou ficou com menos de 3 linhas. Ficou? Beleza. Abre aspas no início, fecha aspas no final e diga lá quem escreveu, em que ano que escreveu e em que página que está. Perfeito. Deixou de ser plágio. Uma citação dessa é bacana porque ela dá corpo ao teu trabalho. Ela mostra ao leitor que você foi buscar em fontes confiáveis e que aquele texto que você colocou, ele é importante para que o teu trabalho tenha subsídio de referências bibliográficas e de literaturas
importantes no tema ou no título que você escolheu. Então, a primeira delas, citação textual, direta. Copiou, colou, entre aspas, quem, quando e onde. Bom, passo a mais. Como inserir as citações no texto, NBR 10520. Quando a citação textual tiver mais de 3 linhas, vou parar a leitura do texto aqui e vou fazer vocês lembrarem. Você foi lá na internet, achou um artigo legal, muito bom, selecionou uma certa quantidade de texto, copiou, colou no teu trabalho, fez ele ficar, por exemplo, em Arial tamanho 12, e aí tu percebeu que isso que você colou ficou com mais de 3 linhas. Opa! Então, quando a citação textual tiver mais de 3 linhas, os procedimentos de apresentação serão idênticos aos expostos, porém, a transcrição da citação deve ser efetuada a 4 centímetros da margem esquerda da página, com letras menores. Por exemplo, se tu está usando Arial 12, usa agora 11. Essa figurinha aqui dá uma ideia de como vai ficar. Ó. Tu tens uma página, virtualmente tem uma margem, você formatou lá no Word, conforme a revista técnica pede, e aí tu colou um texto, citação, né? E percebeu que essa citação ficou mais de 3 linhas. Aí tu tem que fazer com que a letrinha fique um pouquinho menor e tu vai empurrar um pouquinho para a direita. Vou botar um exemplo aí. Ó. Vendo só como ficou? Eu fui lá e... Sério, eu copiei esse texto. Vou ler para vocês. É preciso que o autor encontre um ambiente propício à redação, fase do trabalho intelectual que demanda muita concentração. As interrupções externas, gente que entra e sai, pessoas que fazem perguntas, comentários, telefone que toca, conversas paralelas, interferem diretamente na capacidade de concentração. Quem escreveu isso foi o Feitosa, em 1997, lá na página 60. Quando eu copiei esse texto e colei no meu trabalho, ele ficou com mais de 3 linhas. Tive que dar esse formato para esse texto. Recuadinho para a direita, aproximadamente 4 centímetros, letrinha num tamanho um pouquinho menor e também dizendo quem, quando e onde. É assim que vocês vão proceder quando vocês pegarem uma citação de texto, tenha mais de 3 linhas ao ser colado no trabalho de vocês. Por exemplo, eu estou fazendo o meu trabalho, estou escrevendo o texto. Vou recuar 4 centímetros da margem que já existe, aquela margem virtual que a gente vai lá no Word e estabelece, como por exemplo, margem 3. E aí, ó, aqui até coloquei o seguinte, esse esquema, eu tenho um texto antes da citação, que diz assim, ó, um contato maior com a realidade do mundo letrado, pois, como tem manifestado, já estou chamando a atenção do meu leitor que vai aparecer um texto que não é meu. Claro que tu não vai fazer colorido, azul, aqui é para efeito de apresentação, tá? Fica no mesmo formato de letra Arial, um tamanho um pouquinho menor. Aqui é para efeito de apresentação para vocês aí. Ó. Tu tens o teu texto original, não precisa colocar 2 pontos. Aqui eu coloquei assim, ó, pois como tem manifestado, ou como tem dissertado em seu trabalho, copiei, colei, ficou com mais de 3 linhas, recuei para a direita, compactei e fiz uma letrinha um pouquinho menor. No slide anterior eu coloquei tamanho 11 e aqui estou colocando tamanho 10. Nas revistas técnicas isso vai estar especificado lá, tá? Então, voltando a ler o texto aqui, ó. Um contato maior com a realidade do mundo letrado, pois, como tem manifestado, a mecanização a que toda criança na pré-escola é forçada e submetida quando alfabetizada, seja na escola ou em casa, usando os caminhos tradicionais e ou eficientes na mais tenra idade, como visto se manifesta com estímulos externos. Quem escreveu isso? Vygotsky, em 1984, na página 67. Não vai aspas. Não precisa mais colocar aspas. Por que na anterior a gente colocava aspas? Porque tu estava com uma citação com menos de 3 linhas, ela estava dentro do teu texto, no mesmo formato de letra, no mesmo tamanho, tu tinhas que chamar a atenção do leitor, que aquilo ali não era
seu, e sim de outro. Então você abre aspas e fecha aspas. Aqui já não há mais necessidade. O fato de você já recuar para a direita, colocar ali uma letrinha no tamanho menor, não há necessidade de aspas. E depois de você fazer essa citação dizendo quem, quando e onde, tu volta para o texto normal. Temos então que ela é ensinada a desenhar letras e assim por diante. Então a gente tem a citação curta, direto dentro do texto, entre aspas. A citação longa, recuadinha para a direita, não precisa mais aspas. Mas tanto a primeira quanto a segunda, tu tem que dizer quem, quando e onde. Tá? Isso é uma obrigatoriedade. Outra forma de citação é talvez a mais comum. É aquela que diz assim, ó, eu li um texto de um autor, li o texto de outro e criei uma ideia minha em cima destes textos. Mas olha só, a tua ideia não surgiu sozinha. Até pode, né? De repente você teve um insight, aconteceram umas sinapses boas, né? E tu montou lá uma ideia. Beleza, isso pode acontecer, com certeza. Mas a citação de ideia ou a citação indireta é aquela que permite você ler, por exemplo, 4 páginas de um livro e em cima desta leitura é um texto de 15 linhas. Mas esse texto de 15 linhas que você digitou surgiu de algo que já existe. Não é seu esse texto. Não, melhor dizendo, não é sua essa ideia. O que tu teve foi uma interpretação desse texto. Pode ser um comentário, pode ser uma resenha crítica, que é o terceiro modelo de citação, conhecida como citação de ideia ou citação indireta. Tá? Quando o autor, você, né, usa a ideia de outro, no entanto, não chega a copiá-lo, e sim trabalha a ideia, elaborando com as suas próprias palavras. Claro que quando a gente faz isso, também temos que dizer quem, quando e onde. Vou botar um exemplo aí. Ó. Feitosa, em 1997, denuncia que o ambiente de estudo deve ser adequado para que o acadêmico possa concentrar-se e obter o desenvolvimento pleno de sua capacidade intelectual na elaboração de um trabalho científico. Lembra que uns minutinhos atrás eu li um texto dizendo que a interrupção de telefone, pessoas que entram, que saem, aquilo era Ctrl+C, Ctrl+V. É uma citação longa. Recuadinha, letrinha menor, perfeito. Agora eu estou tendo uma ideia em cima daquela leitura. Da mesma forma, pessoal, eu tenho que dizer quem é o autor original deste texto. Em algumas revistas técnicas, eles vão pedir para que você diga em que página que você começou a ler essa ideia e até que página que você leu até terminar a ideia. A ABNT, ou a NBR, não solicita isso, mas dizer de quem que é, sim, tá? E quando tu começa a fazer a explanação da citação de ideia, é interessante dizer de quem que é. Esta é a melhor forma, tá? Vai aparecer outra embaixo, eu já vou conversar sobre ela. Mas a de cima, quando tu está lendo o texto e já começa no meio da página dizendo Feitosa 1997, tu já começa a preparar o teu leitor. Aquilo que vem a seguir, ele já está vivenciando o mundo da leitura científica, que o texto a seguir é uma ideia tua sobre um texto de outro autor. Que é conveniente ou mais eficaz colocar o autor original e o ano que criou a ideia antes de você colocar a sua ideia sobre, do que no final. Porque às vezes a gente começa a ler assim, o ambiente de estudo deve ser adequado para que o acadêmico possa concentrar-se no desenvolvimento pleno de sua capacidade intelectual na elaboração do trabalho científico. A leitura do quadrinho azul mais escurinho para esse azul mais clarinho, os dois são do Feitosa. A diferença é que quando você inicia o Feitosa 1997, ele tem que estar fora do parênteses, texto normal, e o ano dentro do parênteses. Quando você indica no final da tua ideia
aqui eu esqueci de colocar ponto final. Tu vai colocar o feitosa também dentro dos parênteses, só que daí com letra maiúscula. Regrinhas da NBR. Volto a frisar com vocês que lá nas revistas técnicas essas regrinhas mudam um pouco, mas a ideia central já está plantadinha na cabeça de vocês. Professor, posso copiar texto de outros autores? Pode, desde que você respeite o formato de citação curta, menos de 3 linhas, citação longa, né, mais de 3 linhas, e citação de ideia. Se você seguir estas regras, você não vai sofrer problema de plágio. A própria BNT te permite fazer isso. E é interessante vocês fazerem, porque mostra para o leitor, futuramente para o avaliador do teu trabalho, que você leu autores que realmente estão ligados ao tema do teu TCC, de que você leu e interpretou de forma concordando com a ideia daquele autor, ou mesmo discordando, sem problema algum. Mas é obrigatório, lá nas revisões bibliográficas ou num dos capítulos, ou nos capítulos do teu trabalho, apareçam leituras de autores de que você fez citações sobre esses autores. Tranquilo até aí?